Oi pessoal, meu nome é Flávia, eu sou psicóloga da rede de psicologia. Eu já vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto um pouco denso, mas muito importante para a gente tratar, que é acerca do suicídio. O suicídio, ele tem 3 mitos que rondam muito toda essa questão, que rondam nesse imaginário social. O primeiro mito é que a gente não deve conversar sobre suicídio. Por que isso é totalmente ineficaz? Isso não ajuda em nada na prevenção. Porque isso faz com que a pessoa que esteja pensando em realizar suicídio, ela não encontre um lugar para falar sobre a sua dor. Então ela não encontra outra saída senão acabar com a própria vida para tentar amenizar aquele sofrimento. E se engana quem pensa que somente profissionais da área da saúde mental podem auxiliar essas pessoas que estão em sofrimento. Na verdade, qualquer um de nós podemos ser acolhedores dessa dor do outro. Então você que não é profissional da saúde mental pode, por exemplo, se oferecer para escutar alguém que esteja pensando em suicídio, ou mesmo aquela pessoa que ainda não chegou nessa fase, mas tem algum problema, e você pode ser a ponte entre essa pessoa que está sofrendo e um profissional da área da saúde mental. Porque nós profissionais dessa área, a gente está capacitado para tentar não somente acolher, mas ter uma escuta qualificada frente a esse problema, para que a pessoa consiga vislumbrar novas possibilidades frente àquele sofrimento que ela está vivendo. E se você é alguém que pensa em suicídio, que está com essa ideia, procure ajuda profissional. Aqui na rede nós somos não somente uma rede de psicologia, mas uma rede de apoio, uma rede de cuidados, que com certeza juntos a gente vai conseguir caminhar nesse processo para compreender melhor essa dor e tentar achar novas possibilidades. O segundo mito que eu quero conversar aqui com vocês é sobre quem fala não faz. Como se diz, quem quer se matar, se mata, não fica tentando. Isso é totalmente equivocado, porque muitas vezes a gente consegue acudir essa pessoa somente no momento dessa tentativa de suicídio. E antes dessa tentativa, a pessoa já percorreu um longo caminho anterior a isso para conseguir chegar nesse estágio. Então a gente tem o pensamento, a gente tem as ideias de morte, o desejo, a motivação, o plano, a tentativa e aí por fim, se a pessoa consegue concretizar esse suicídio. Então, na verdade, se alguém teve essa tentativa de suicídio, mas não conseguiu concretizar, não necessariamente é porque ela está querendo chamar a atenção, está fazendo birra. Na verdade, a gente tem que um pouco desconstruir essa ideia do chamar a atenção. Que bom que ela está chamando a atenção, que bom que ela está conseguindo se comunicar, chamar a atenção para o sofrimento dela, para a dor que ela está sentindo. Quando a gente diz sobre esse chamar a atenção, é importante que você, quando se depara com uma situação de que alguém tentou suicídio e ela viu em você um conforto, uma confiança, alguém para poder conversar sobre isso que está doendo, é muito importante que nós não sejamos aqueles que vamos dizer: mas realizar suicídio é egoísmo, isso aí é falta de Deus, você está pensando só em você, é coisa de gente desocupada, vai fazer alguma coisa para poder esse pensamento sair. Então, quando eu convido você a ser um cuidador, a ser alguém que acolhe, é totalmente o oposto disso. É para que a gente possa escutar essa dor do outro, se colocando um pouco no lugar dele, para que ele possa sentir em você uma confiança de conseguir trazer aquilo que realmente dói. E tudo bem você não conseguir lidar com esse sofrimento do outro, às vezes é uma carga emocional muito grande, e aí por isso que você pode ser a ponte entre essa pessoa que está sofrendo e o profissional da saúde mental. Então é importante que juntos a gente consiga quebrar com todas essas frases prontas, essas frases feitas que a gente tanto escuta por aí, para que a gente possa fazer realmente a diferença na vida dessa pessoa que está sofrendo tanto ao ponto de querer realizar suicídio. E é importante que a gente diga que o suicídio ele é uma solução definitiva para um problema temporário. Então a gente consegue sim arrumar novas formas de lidar com isso que dói. Então, vocês percebem a importância da gente conversar sobre o suicídio para que a gente possa agir momentos antes dessa tentativa, porque a maioria das vezes a gente vai direto quando a pessoa tem essa tentativa.
E é por isso que eu digo que a prevenção ao suicídio é sim possível e, mais do que isso, é totalmente necessária. Porque o suicídio é uma questão de saúde pública. A gente tende a pensar que é um problema do indivíduo, que é alguém que está com um problema, né, que é só ele, então é problema da pessoa, e na verdade não. O suicídio, de acordo com a OMS, é a terceira maior causa de morte entre a população economicamente ativa. As mulheres tentam mais suicídios do que os homens, mas os homens eles conseguem concretizar esse suicídio em maior número. E fora a questão do suicídio entre os jovens, entre os idosos, que a letalidade é muito alta. O suicídio ele é multifatorial, então ele envolve causas sociais, econômicas, políticas. Então, conversando não somente sobre o suicídio, mas também sobre outros fatores como preconceito, racismo, bullying, todos esses fatores vão contribuir para que a pessoa desenvolva algum problema que possa fazer com que ela pense em suicídio. Então a gente precisa desconstruir essa ideia de que é somente do indivíduo, mas é uma questão de saúde pública, coletiva e que todos nós temos que nos preocupar. E por último, o terceiro mito que eu quero trazer para vocês é sobre o suicídio ser hereditário e genético. Isso é um pensamento que ronda muito, que a gente escuta bastante, que quando alguém da família realizou o suicídio, quase que necessariamente algum outro membro dessa família também vai realizar. Mas na verdade o que acontece é que quando o suicídio acontece na família, isso vai sendo passado de alguma forma para os outros membros, através de histórias, de fotografias, a forma como isso vai sendo contado. E tendo esse entendimento, às vezes a pessoa que está com algum sofrimento, ela vai entender que alguém já realizou o suicídio e pode ser que ela veja nessa forma um jeito de acabar com a dor. Mas aí a gente volta lá no nosso primeiro mito. Então é melhor não conversar sobre isso, não dizer sobre essas histórias. E a gente entende que é muito pelo contrário, que é possível e necessário a gente conversar sobre isso para que justamente quando aconteça de um outro membro da família estar passando por algum problema que ele não veja outra solução que não a realização do suicídio, a gente possa juntos construir novos caminhos, novas possibilidades e tentar entender o que foi que gerou todo esse sofrimento, toda essa dor, para juntos, a gente buscar possibilidades que não a realização do suicídio. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu convido a todos para juntos fazermos uma rede de acolhimento. Nós podemos ser cuidadores, aqueles que cuidam da dor, aqueles que acolhem a dor. E mais uma vez, se você está pensando em realizar suicídio, se você já teve essa ideia, ou se você está passando por algum sofrimento que você não está conseguindo lidar com ele, eu te convido a vir aqui para a rede, para que a gente possa conversar, tanto no atendimento online ou presencial. Nós temos vários profissionais capacitados para isso. Então, muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!